Boa noite, gente. Começa agora mais um Pod do Cidade. Esse podcast que vem falar de política no ano eleitoral de 2024. E você é nosso convidado aqui para debater, para falar de política, falar de coisas da cidade, falar de saúde, falar de educação, falar de infraestrutura, tá? Então, assim, você é nosso convidado. E hoje quem está com a gente aqui é o vereador candidato a vereador Michel Lima, ele que defende a bandeira da saúde. E você também pode aqui, ó, mandar mensagem, um direct aí pra gente aí que tá nos assistindo também no Instagram. Então, o pessoal que tá no Instagram, tá nos assistindo, pode mandar uma mensagem aí pra gente aí, né? O nosso convidado é o Michel Lima, lá da região Oeste. lá da região oeste. Ele que é casado, técnico em enfermagem, acadêmico em enfermagem, técnico há mais de 10 anos com experiência e também é um cara que defende a bandeira da saúde. Serviço público de qualidade, esse é um tema que a gente vai trabalhar aqui, principalmente do pessoal da enfermagem, dos técnicos em enfermagem em toda a Goiânia. E por isso que a gente convidou aqui o Michel para falar um pouco de política, né? Por que ele se candidatou a vereador? Por que ele está na política? Por que ele acha que merece ser um vereador pela cidade de Goiânia para defender o povo, para trazer melhorias para o povo? Não é isso mesmo, Michel? Boa noite. Obrigado pela tua presença, tá bom? Tá, joia? Muito obrigado, Mano Santos, pelo convite. Obrigado aí a todos os ouvintes, os telespectadores do nosso Cidade Urgente. Nós estamos aqui realmente para poder defender a saúde de Goiânia e não só a saúde, mas defender Goiânia. Porque todo mundo sabe que hoje Goiânia está praticamente morta, né? E nós vamos ressuscitar Goiânia. Goiânia tem jeito e eu vou te contar um pouco aí como é que é para a gente lutar e melhorar não só a saúde, mas todas as questões que estão em pauta hoje. É isso aí, então esse é o Michel que deu a introdução aqui e eu quero falar para você que está nos assistindo aí, gente. Olha só, nós está com um candidato a vereador aqui, né, por cidade de Goiânia. Goiânia que tem 7 candidatos a prefeito, né? Goiânia que tem 687 candidatos a vereador. Então eu quero falar um recado para você que está nos assistindo. Escolha bem. Veja as propostas de cada candidato a vereador, também a prefeito, porque Goiânia merece tudo de bom, merece ser cuidada com carinho. Então, na hora que um vereador for na sua porta pedir seu voto, veja bem quem que é o cidadão, veja bem quem que é o vereador, porque ele está querendo ser vereador, porque muitos políticos no Brasil, não é só em Goiânia não, gente. Muitos políticos no Brasil só quer se beneficiar a si próprio. O povo que se dane. A gente tem que falar de um lado, de um jeito bem rasgado, porque é assim. A política no Brasil está muito corrupta, é muita corrupção. Então, se nós que somos eleitores, nós que temos o poder de colocar, nós também temos o poder de tirar. Então, aqui a gente vai debater de política e por isso que a gente chamou o candidato aqui, vereador, a vereador por Goiânia, Michel Lima. Michel, fala um pouco aí da sua vida para quem está nos assistindo aí. Quem que é o Michel Lima e por que está na política e por que quer ser vereador em Goiânia? Bom, primeiramente, Michel Lima é técnico em enfermagem, né, há mais de 10 anos. Hoje, já terminando aí o superior de enfermagem. Também estou cursando, né, o segundo período de direito. Dei uma parada porque disputar a eleição, duas faculdades, não dá, né, para a gente Uhum. seguir isso tudo. Então, estou seguindo somente na enfermagem, dei uma paradinha no direito, porque nós precisamos realmente defender a saúde. Eu, como técnico de enfermagem, aqui passando pelos hospitais de Goiânia, nós vimos muitas coisas que realmente nos chateou nosso coração. Sou casado, pai do Pietro, né, de 13 anos, e eu penso o seguinte: quando um pai de família sai da sua casa para poder ir trabalhar, para levar o melhor para sua família, muitas das vezes o problema não é do empregador. O problema é de toda uma gestão municipal. Às vezes, o empregador tem uma condição de melhorar a sua vida, mas não melhora por conta das políticas públicas, principalmente quando você é um gestor de uma unidade de saúde. E eu, como gestor de unidade de saúde, fui gestor do Cianos Novo Horizonte, né, por 1 ano e 2 meses, e eu percebi que o sistema, ele trava você como gestor. Muitas vezes você procura o CAIS e você acha que a culpa é do gestor que está lá. Não, não é. O gestor ele é amarrado politicamente.
né? Ele é amarrado politicamente, ele é amarrado porque as forças maiores em cima realmente não permitem que aquilo anda. E todo mundo sabe que saúde e educação são massas de manobra política. E ali nasceu essa vontade realmente de ser político e de mudar isso. Porque assim, Goiânia precisa daquele político que não se vende, daquele político que realmente vai meter o pé na porta, né? Que realmente vai mostrar que sabe fazer. Eu, com 1 ano e 2 meses, eu mudei um pouco da gestão do CAIS, a história do CAIS. A parte ambulatorial atendia em torno de 1.800 pessoas, passou a atender 20 mil pessoas em 4 meses. Então, isso é gestão, isso é saber fazer. E aí melhoramos um pouco de um lugar que era referência. Não consegui fazer mais porque as travas políticas realmente não permitiu. Foi aí que eu falei, para eu conseguir resolver o problema do cais, eu preciso ter o poder da caneta na mão. E esse poder da caneta só realmente sendo vereador, prefeito, acima. Sim. Ô Michel, quando você fala em saúde, nós temos um sistema único de saúde que ele é universal em todo o Brasil e que poucos países têm, né? Quando se tem uma saúde no Brasil, tem país que não tem, né, gratuitamente igual temos aqui no Brasil, né? Você falou aí que na maioria das vezes o sistema político amarra a saúde, né? Passamos por um período de pandemia, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, linha de frente, né? Trabalhou aí arduamente, aí defendendo aí, até mesmo perdendo vidas, né? Tivemos aí técnico de enfermagem, enfermeiro perdendo vida, né? E aí eu quero falar para você, o técnico de enfermagem da sua categoria é valorizado ou não em Goiânia ou também no Brasil? Então, o técnico de enfermagem, lamentavelmente, mesmo pós-pandemia, né, o que era chamado de herói, esse heroísmo acabou assim que a pandemia acabou, né? De forma digna, salarialmente falando, não temos valorização nenhuma, né? Essa é minha luta. Eu tive uma vez um encontro com você, na TV que você trabalhava, e nós estávamos há 2 anos atrás falando sobre o piso salarial da enfermagem, né? Esse piso se tornou constitucional, mas ele não chegou no nosso contra-cheque até hoje. Um hospital ou outro de Goiânia faz esse pagamento. E mesmo assim, tem uma série de questões constitucionais, tentam derrubar isso a todo momento. Ou seja, mano, eu trabalhava naquela época que eu te conheci, 3 hospitais. Eu trabalhava 36 horas para eu ter uma qualidade de vida, para eu poder vencer um pouco, eu conseguir comprar o meu carro, eu conseguir dar uma qualidade de vida para o meu filho na escola particular que ele estudava. Só que assim, eu escolho, ou eu trabalho em 3 hospitais e tenho qualidade de vida, ou eu trabalho num hospital só e vou passar necessidade. Eu tenho colegas que saem do cais, né, e vai fazer faxina, né? Então, assim, é inaceitável uma pessoa que ela é técnica de enfermagem, ela deixa o seu plantão de 12 horas e vai fazer faxina. Eu tive colegas que passavam fome, né? Eu fui descobrir por que a pessoa estava lá faltando plantão, e era porque ela estava sem as coisas de comer em casa. Então, assim, é uma classe que ela vem sofrida. E outra coisa, eu vejo às vezes algum concurso, algumas coisas da região, eles querem pagar um salário mínimo para técnico de enfermagem. Ei, a gente cuida da sua vida. A gente cuida de você. Como é que eu vou receber um salário desse? Olha a responsabilidade que eu tenho. E quem cuida realmente desse paciente é o técnico de enfermagem. Mas a valorização é médica. O município entende que eu preciso lotar o CAIS de médico e deixar a enfermagem de lado. E aí eu tenho sobrecarga sobre a equipe de enfermagem, eu tenho técnicos e enfermeiros doentes, né? Ainda mais pós-pandemia, muitos de nós ficamos doentes, né? Perdemos grandes colegas e essa valorização ela não chegou. Isso é um sonho. A gente acredita que ela ainda venha, mas para ela vir precisa realmente de candidatos da saúde na bancada municipal. Isso. Michel, eu quero te fazer uma pergunta. Você, como vereador de Goiânia, você acha que é capaz de dar uma valorização aos técnicos de enfermagem, aos enfermeiros, ao pessoal que trabalha dentro dos CAIS, dentro das UPA de Goiânia? Você tem algum plano, algum como gestor, chegando lá para defender a bandeira da saúde, a bandeira da enfermagem, dos técnicos? Me fala aí para o pessoal que está nos assistindo. Olha, eu tenho Qual que é falado qual que é o plano? Eu quero que você fale para o pessoal, porque assim, muitas vezes o candidato fala assim, ó, eu tenho um projeto, eu tenho proposta para melhorar isso, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí quando chega na prática, quando chega lá dentro da Câmara de Vereadores, quando chega, tem as barreiras. O que é as barreiras?
tem lá um presidente da Câmara, tem outro, uma meia dúzia de vereadores, tem outra meia dúzia de vereadores que são contra isso. O que você, como vereador, sendo vereador de Goiânia, pode estar mudando esse cenário em Goiânia? Então, você mesmo falou que a gente coloca o político lá e a gente também consegue tirar ele. Então, a primeira causa é mostrar a verdade, né? Se um dia houver uma trava em algum dos projetos em relação à enfermagem e houver uma trava pelo presidente, pelo prefeito, quem for, mostrar realmente para a população aonde está acontecendo essas travas. E trazer a população junto comigo, principalmente a categoria, para nós pedirmos a retirada desse vereador, desse prefeito, porque realmente uma pessoa que ela vai lutar contra a saúde, contra a categoria da saúde, ela não merece estar lá. Né? Até porque o poder emana do povo. O povo precisa entender que o poder vem do povo. Então, se o povo me der o poder de me colocar lá, eu vou lutar com unhas e dentes, não só pela minha categoria, mas por todos que realmente necessitam ter uma mudança nessas leis municipais, nesses projetos municipais. Então, a categoria de enfermagem precisa que esse representante esteja lá e eu sou o cara que vai meter o pé na porta, eu não tenho medo, não devo nada para ninguém, né? Eu costumo dizer que a gente deve pessoa jurídica, né? Banco, essas coisas, mas não devo favores a ninguém. Então, vamos lutar sem medo, meter o pé na porta e mostrar que realmente a categoria precisa ser valorizada. Né? Fui sindicalista, então, assim, como sindicalista, a gente sabe fazer e é hora de lutar pela categoria. Mas a categoria também precisa aprender que ela precisa se unir. Goiânia hoje tem condições, a saúde de Goiânia, os técnicos de enfermagem, enfermeiro, têm condições de eleger de 4 a 6 vereadores da bancada da saúde. Então, vale unir-se nesse momento, toda a categoria da enfermagem e colocar os candidatos da saúde no poder. Aí sim nós vamos ver uma saúde melhor. Você, como o técnico de enfermagem, né? É, você está lá dentro o que acontece dentro dos cais, né? E a gente vê muito cais em Goiânia abandonado, sem material para trabalhar. E aí a maioria das reclamações, tanto externa quanto interna, é falta de material. Você que está lá dentro, por que sempre acontece isso, sendo que o município tem dinheiro para estar fazendo compra de insumos, né? Que Uhum. falta muito. Por que isso acontece dentro de um cais? Principalmente no cais onde você trabalha, que se chama Novo Horizonte, é isso? Sim, O isso. cais lá de Novo Horizonte vira e mexe, tem pessoal da imprensa, o povo fazendo reclamação de Uhum. falta de insumo, falta de enfermeiro, falta de técnico, falta de médico. Por quê? Então, o pessoal precisa entender que isso, a primeira coisa, não é a culpa do gestor da unidade. Porque nós, como gestor, nós somos orientados pela Secretaria Municipal de Saúde, assim, gestor faz relatório. E eu, mano, quando eu assumi a direção do CAIS, eu fui o cara que eu quebrei alguns protocolos. Existe um sistema chamado SEI e você informa tudo via SEI para a secretaria. A falta de material, os insumos, os bens pertinentes. Então você informa isso tudo via SEI, via vários tipos de processo. Só que quando eu cheguei, quando eu assumi a unidade, nós tínhamos mais de 300 e poucos SEIs parados. E nós reduzimos eles para 53, né? Porque eu comecei a ir atrás daquilo, é para computador, para insumo, para aquilo outro. E aí o que aconteceu? Eu fui o cara que quebrou o protocolo, em vez de eu ficar lá no meu computadorzinho digitando, eu peguei os que já tinha e eu fui para a Secretaria Municipal de Saúde. E lá começar a questionar. Então tinha dia que eu entrava na secretaria, eu pegava o computador lá com o pessoal da TI e eu levava pro meu cais. Falava, eu quero o computador. Ah, não tem, não tem. Eu chegava lá, um monte de computador parado. Eu falei, esse computador aqui, eu preciso do cais agora. Tem que entender que é urgência e emergência. Então, assim, é, eu fugi um pouco da casa, né? Eu quebrei regras. Uhum. Ainda falaram assim, ó, você é o único gestor que quebrou o protocolo. Sim, porque eu não tenho medo de brigar. Eu não devo nada para ninguém. E outra coisa, quando fui cargo comissionado, e quanto cargo comissionado, o meu político me colocou lá, ele precisava ter confiança em mim e deixar eu trabalhar, porque se fosse para ele também me amarrar, eu não queria ficar lá, Uhum. né? Então ele me deu total liberdade, eu pude trabalhar. Então, falta de insumo. Incansavelmente eu listei vários insumos faltando no cais, né? Teve várias reportagens, como você disse, é, é, várias TVs lá, o próprio hoje vereador Bill Guerra teve lá várias vezes, né? E o que que acontece, cara? É lamentável.
Eu comprei do meu bolso várias vezes. Papel, né? Abocate, eu comprei do meu bolso junto com outro gestor que tá lá. E outra coisa, nem pode porque isso gera crime. Uhum. Mas a gente compra, sabe por quê? Como é que eu vou deixar? É o meu CPF, é o meu nome que tá lá. Como é que eu vou deixar uma criança ser puncionada com um abocate 18, 16, que são calibres imensos, né? E a prefeitura simplesmente fala assim, ó, está em processo de compra, está em processo de compra. Falta de planejamento, entendeu? Então a gente ia lá, a gente comprava, a gente questionava, mas assim, eu como gestor, hoje os gestores que estão na rede, eles não conseguem manter, nem se quiser comprar do próprio bolso, porque tudo é muito caro, né? E outra coisa, não compensa você estar lá ganhando um salário de 3.700, que o gestor também não ganha bem, é em torno de 3.700, para você tirar do seu bolso e comprar para suprir um buraco que a prefeitura tem que te dar. Só que não tem, não chega. Tem lá dizem que tem no estoque municipal. Uhum. Mas você vai no estoque, não tem. Tem um sistema chamado Branet e você vê que não chega nada. Uhum. Entendeu? E eu cansei inúmeras vezes de brigar. Eu tenho carros parados lá no estacionamento. Carro que está nascendo planta dentro. Há mais de 2 anos. E o Uhum. carro nascendo planta. E eu fui alvo de pedidos de exoneração, de várias coisas, porque eu mostrava esses carros pro povo. Né? Eu reclamava, eu fiz documentos, eu fotografei, a imprensa teve lá, nós mostramos, porque eu não tenho medo de mostrar. É a realidade, o povo precisa entender a realidade. Né? E aí o nosso cais sofrendo. Quero muito que não só o cais Novo Horizonte, mas vários cais realmente sejam respeitados e que esse material chegue, que o médico chegue, não só o médico, porque médico chega bastante, né? Uhum. Mas precisa chegar enfermeiro, precisa chegar o administrativo, precisa chegar o técnico de enfermagem, né? O pessoal da limpeza. Então, assim, isso tudo é falta. A equipe da limpeza lá ficava sem receber há vários dias, sabe? Então, assim, é lamentável. O credenciamento, os técnicos de enfermagem credenciados, o pagamento deles atrasava demais. Como que a pessoa é- ela vai se estimular a ir trabalhar? Cara, por nada. Né? Os problemas dela de casa, sem salário, ainda tem que aguentar a gente doente, a pessoa não tem cabeça Não para tem essas coisas. cabeça. É. Uma das coisas que sempre o povo reclama, e isso é fato, não é de gestão agora, né, é de gestões muito anteriores, é a falta de profissionais como pediatria nos CAIS 24 horas. Né? Você falou nas suas propostas, né, que irá brigar para que tenha profissionais 24 horas nos CAIS. Como que seria essa briga aí para trazer esses profissionais para dentro dos CAIS de Goiânia? Então, a SMS, ela começou a descentralizar Campinas de pediatria para colocar nos CAIS. Esse projeto, na verdade, ele até começou, né, já nessa gestão atual. Só que o que que acontece? Parece que eles, vocês são dementes da cabeça, o que que eles entendem? Mano, você é pediatra. Eu não tenho como colocar você no CAIS tipo Novo Horizonte, mas você pediatra, você não tem um abocate para você trabalhar com a criança, porque para a criança é o abocate 24, é um amarelinho. Você não tem um abocate, você não tem as soluções fisiológicas voltadas para a criança, né? Então, assim, você não tem medicamento para a criança, você não tem tubo para a criança caso você precise, você não tem nada que atenda, você não tem berço, você não tem nada. Eu colocando você lá como pediatra, você vai perder seu CRM. Que a primeira criança que morrer lá, a família vai nas suas costas. Então, eu neguei várias vezes o pediatra por ser anos Novo Horizonte, justamente porque o pediatra não tinha condições de trabalho. E aí, como que é fácil o secretário de saúde falar, eu quero hoje um pediatra no Novo Horizonte. Aí eu abro uma sala lá, eu coloco ele lá dentro. Mas e a condição de trabalho? E o local? E outra coisa, eu vou colocar a criança junto com o adulto? Junto, o que não pode acontecer. Eu não tenho um local específico, eu não tenho os materiais específicos e eu não tenho uma equipe preparada para atendê-lo. Uhum. Ou seja, essa criança vai morrer. Eu não vou carregar essa morte nas costas. Sim. Ô Michel, você falou aí que você possa estar cobrando essas pessoas. Mas você não acha que deveria quem cobrar não eram os atuais vereadores, que tem muitos deles que estão aposentando lá, né? Inclusive, né, tem vereadores em Goiânia, gente, que tem 40 anos, que está na prefeitura. Você, como vereador, você chegando agora, você acha que terá essa bagagem para estar cobrando esses vereadores que mandam dentro da prefeitura? Olha, como eu te disse, eu não tenho medo e não devo nada para ninguém. Então, é, a gente sabe que tem vereador que tem aí mais, né? Já tem em torno de 40 anos no poder, com 3.000 cargos na prefeitura. E aí a gente sabe disso, né? A população também não é idiota.
sabe muito bem disso, e aí vai se reeleger novamente, infelizmente, né? Mas assim, a gente está lá para peitar. Se a população acordar e quiser apostar no novo e quiser ver realmente, né, o pau quebrar e a coisa acontecer, tem que vir comigo e com os colegas da enfermagem, porque nós vamos fazer diferente. Já que nós estamos falando de vereadores que estão lá há 2 mandatos, há 3 mandatos, há 4 mandatos, há 5 mandatos, há 10 mandatos, quero te fazer uma pergunta e quero que você responda para o pessoal que está nos assistindo. Você é contra ou a favor a reeleição de vereadores em Goiânia? Então, eu acredito o seguinte, não só para Goiânia, mas para todo o Brasil, eu penso que isso deveria cair numa avaliação, né, tanto do partido quanto da própria população, né? A reeleição, ela só deveria acontecer para aquele vereador que de fato ele trabalhou, né, o que está dando certo, o que realmente teve seus projetos aprovados, o que realmente lutou pela população e que você viu que fez acontecer. Não adianta eu agora, na reta final, 1 ano da eleição, eu começar a fazer tudo e botar um gás, a cidade ficar linda e maravilhosa, e daqui a pouco ganhou o próximo, vai, 3 anos a cidade esquecida e para a próxima eleição. Então, assim, nesse quesito, eu sou contra a reeleição. A reeleição ela só deveria acontecer se realmente fosse pesado o que aquele vereador em mandato fez, de fato, para a comunidade. Porque eu chegar lá e enriquecer, juntar meu dinheirinho no meu bolso, né, do poder público é maravilhoso. Muda a minha vida, muda a vida dos meus, mas a população mesmo que me colocou lá não tem nada para eles. Isso. Ô Michel, a gente falou sobre saúde, né? Quero que você faça uma rápida réplica aí para quem está nos assistindo aí, defendendo a saúde aí, que é o teu ponto forte aí da saúde, você que é um profissional da saúde, né? Para a gente estar passando para a próxima proposta sua aí. Eu peço que realmente a saúde ela acorde, a enfermagem ela realmente ela possa votar na enfermagem, porque nós estamos cansados, né? Tem um credenciamento que ele é totalmente escravo, um credenciamento que você não pode adoecer, um credenciamento que você, se você trabalhar, você recebe, se não trabalhou, você não recebe, né? Um credenciamento que eu não tenho como expor você aos perigos e você não ter os mesmos direitos de um cargo efetivo. Então, nós vamos lutar contra esse credenciamento escravo. Eu estou chamando a saúde para vir comigo, porque Goiânia tem condições de oferecer o melhor na saúde, Goiânia pode fazer o melhor. São 35 vereadores, se eles aprenderem a fiscalizar o serviço público e não deixar o prefeito fazer besteira, nem o secretário de saúde, a gente consegue sim mudar uma realidade. Mas precisa de gente de coragem, gente de peito e gente que vai meter o pé na porta e fazer acontecer. Vem junto comigo fazer acontecer. Isso! Ô Michel, falamos de saúde, agora vamos falar de segurança. Eu quero fazer um breve lembrete aí para a população de Goiânia. Vamos falar de saúde, de segurança agora. Lembrando que dentro da Câmara de Vereadores temos um presidente da Câmara, que está lá 2 a 3 mandatos, né? Que é vereador e presidente da Câmara. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, Michel, sobre segurança. Tá aqui suas propostas sobre a segurança pública, né? De Goiânia. Você acha Goiânia uma cidade segura? Goiânia, Então, não o estado, Goiânia. Goiânia, eu estou aqui há 5 anos e eu vejo que, assim, eu considero segura em alguns pontos, tá? Não todos. Eu vejo que, principalmente na saúde, deixa a desejar. Se você for hoje num cais daquele, você tem livre acesso, É, mas, né? mas o presidente da Câmara era um guarda civil. Mas quem tem que fazer a segurança segurança municipal? A A guarda guarda municipal. municipal. Você está me falando que os CAIs não têm uma segurança adequada. Não. Falta. Então você está me falando que falta guarda municipais? Falta guarda municipal, falta vigilante nas unidades de saúde, nas escolas públicas, guarda municipal precisa estar lá na porta, né? Não adianta eu colocar o guarda municipal lá só quando tem uma catástrofe, igual quando aconteceu, falando daqueles tiroteio que estava acontecendo nas escolas, aquela coisa, aí eu pego os guardas, mando tudo para lá. Eu preciso trabalhar com prevenção. A prevenção é eu ter um sistema de segurança de qualidade e eu ter o profissional lá na porta para intimidar, né? Não adianta eu colocar uma câmera de segurança e eu ter um botão de pânico, até eu acionar o botão, até a câmera identificar, filho, eu já estou morto há muito tempo, né? Então esse profissional ele precisa estar lá para inibir e coibir essa pessoa de fazer qualquer coisa. E hoje não tem, É. infelizmente. Michel, quando você fala de coibir, intimidar, você está falando de quem? Do marginal que está na rua solta? Ou é do povo que
na maioria das vezes vai lá para o CAIS, cobra do gestor, do vereador, do prefeito, né, dos médicos. De quem que você está falando quando fala de intimidade? Então, na verdade, na questão das escolas, a gente fala dessa prevenção mesmo, de coibir menores infratores, que nós infelizmente temos bastante, né? E ele está lá preparado junto com a escola para atuar numa intervenção caso haja. Nos CAIS, que hoje não tem segurança nenhuma, para ajudar ali o profissional médico, o profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, o servidor da recepção, a proteger realmente daquele paciente que está mais estressado pelo tempo de espera, de pessoas que entram lá para roubar o próprio cais, porque entra lá para roubar carimbo, Uhum. para roubar atestado, né? Roubar computadores, que já aconteceu, o nosso cais já foi assaltado algumas vezes, e aí você não tem esse profissional da segurança lá com a gente. Eu tenho um botão de pânico que eu tenho que apertar ele e até que o cara chega lá, já levou tudo, já matou. Nós Uhum. tivemos um médico lá que ele foi agredido, né? E aí quando eu fui ver nas câmeras, você viu toda a ação do meliante. E aí, infelizmente, não tinha ninguém lá para proteger. Então, assim, unidade de saúde, escolas públicas, locais públicos não devem ficar sem segurança, Não né? deve. Você vai mesmo hoje num terminal de ônibus, eu até fotografei, teve um dia que eu tinha 5 viaturas no terminal, isso meio-dia. 5 horas da manhã não tinha nenhuma, já olhei. 10 horas da noite não tem nenhuma. Então, assim, é um local que precisa estar constante. Ainda mais no Uhum. dia que tem jogo, né? Você já sabe daquelas questões das torcidas. Então, é para estar policiamento nessa região a todo momento, mas não está. Eu não tenho nada contra a guarda municipal, eu acho que são profissionais de excelência. Eu só acho que estão mal conduzida a questão, porque muitas vezes a guarda municipal de Goiânia quer fazer o papel do Estado, quer ser a polícia do Estado. Então, assim, tem muita coisa que precisa melhorar em Goiânia, principalmente pela segurança municipal, né? Vamos falar de lazer? Bora lá. Né? Você falou que de lazer se precisa criar mais projetos para educação física voltados para o público da terceira idade, aos parques da cidade no final de semana. Como é criar mais projetos para a terceira idade, para as crianças? Você acha que Goiânia está sem lazer? Sim, na verdade, eu estava até lendo, estava passando no jornal hoje, falando que em 2070, né, 2042 a 2070, a população tende a ficar mais idosa. E nós não teremos mais novos para Uhum. conduzir essa população. Então já há uma preocupação, inclusive, do sistema de INSS, preocupado porque vai ter mais idosos do que gente trabalhando, Uhum. né? E vindo disso, Goiânia falta ali, eu vejo que não tem um cuidado com os nossos idosos. Eu vejo que os nossos idosos, eles realmente estão ali ociosos, né? Poderia ter programas melhores, maiores, fazer viagem com esses idosos, ativar esses idosos. Tem muitos idosos que estão ociosos nas suas casas, às vezes até mesmo sem o cuidado da família. Ele vem para um programa desse de lazer, ele faz uma educação física, uma hidroginástica, ele faz um programa desse de passeio, vai visitar aqui as regiões próximas de Goiânia, né? Ou até mesmo um outro estado, leva aí numa excursão aí de 1, 2 dias. Você motiva esse idoso, você tira ele dessa questão de ficar ali doente, sedentário, você consegue transformar. E as nossas crianças, né? Goiânia tem muita área que boa, que você pode produzir grandes parques, né? Com grandes incentivos e colocar ali para melhorar esse lazer nosso de Goiânia. Goiânia falta ainda algumas coisinhas a ser ajustada nessa questão de lazer, que você consegue chamar realmente a atenção para Goiânia quando você arrumar isso. É, Goiânia, assim, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que a prefeitura de Goiânia, né, o governo em si, eles tinham que dar mais valorização no profissional de educação física. O profissional de educação física em Goiânia não tem tanto valor. Por isso que nossas praças estão sem esporte, por isso que nossos jovens estão se perdendo, né, se perdendo nas drogas, nos caminhos errados. Então, assim, falta dar, valorizar mais o profissional da educação física, porque é eles que levam o lazer na cidade, né? Exatamente. E profissional tem estagiário, dá oportunidade para o estagiário de educação física, né? Realmente haver programas de qualidade. Nós temos muita coisa a oferecer. Mas também, mano, não adianta um ou outro político montar um projeto desse e favorecer apenas um pequeno grupo, né? Porque nós temos político ali que favorecer pequenos grupos. E aí não adianta, tem que se estender para Goiânia. O que o vereador precisa entender e o que a população também precisa entender e cobrar é que nós somos vereador por Goiânia. Nós não somos vereador, eu da região oeste, o outro da região sul, o outro da região noroeste.
Quando você é eleito vereador de Goiânia. Então, eu vou legislar, eu vou projetar para Goiânia, Sim, não só para a minha região. Eu preciso cuidar de Goiânia num todo. E parece que isso é esquecido. É, pronto, a gente falou agora do lazer, eu quero falar de um tema agora, perguntar para você, eu quero que você participe com a gente desse tema que é sobre educação. Eu quero fazer um breve comentário, que tem muitos vereadores em Goiânia que falam que vai construir CMEs. Quero só falar para você que está nos assistindo que vereador não constrói nada. Constrói, vereador não asfalta nada. Vereadores cria leis para o executivo executar. Então, assim, só a gente vai falar desse tema agora aqui, rapidamente, sobre educação, né? CAIS não, perdão, CMEs, é uma briga constante em Goiânia, falta de CMEs, falta de vagas, falta de creche espalhada por Goiânia, creches, CMEs aí, é, creche construindo e nunca acaba. Eu quero que você fale um pouco sobre a educação, principalmente de CMEs. Então, aí o problema, como eu te disse lá no início, é saúde e educação são massas de manobra política. CMEs, né, entra isso, a educação entra isso. Eu vejo o prefeito se gabando que hoje a educação está aí, né, saiu em primeiro lugar no IDEB, e uma conquista da gestão do prefeito. Mentira. Essa conquista é do profissional de educação que, mesmo sendo limitado, tendo os seus salários prejudicados, não recebendo as qualificações que merece, ele lutou e ele não deixou de ser o professor que ele é. E ele manteve ali mesmo com as dificuldades. E ele lutou para que aquele aluno realmente desse o melhor. E aí realmente chegou ao primeiro resultado. Mas não é uma conquista da prefeitura. É uma conquista dos professores, dos educadores que estão lá dia e noite dando o seu melhor para aqueles alunos. E hoje os CMEs, realmente, se você vê, procura de vaga é uma tristeza. Né? Você vê aí mãe sofrendo que precisa colocar filho na escola, as questões dos períodos, às vezes um período só, poderia ter mais períodos integrais para ajudar aquele pai e mãe que trabalha, né? Envolver essa criança melhor na escola, com grandes projetos para a escola. É uma reclamação, isso eu vejo porque eu participo, né, muito das reuniões da escola do meu filho, e lá é uma escola municipal, e é o que? São os apoiadores. Hoje não há apoiadores para criança com espectro autista, não há apoiadores para aquela criança com síndrome de Down, a criança com necessidade especial, você não tem apoiadores lá. Eu não tenho alguém que entenda de Libras para conduzir aquela criança, eu não tenho o apoiador que vai manejar aquela criança. Eu preciso desse profissional hoje. Se eu quero inclusão, porque é bonito eu chegar na Câmara, eu chegar agora na propaganda e tal, vamos trabalhar para inclusão, vamos trabalhar. E no papel, na realidade, ela não vem, né? Ela não vem, ela precisa vir, mas ela só vai vir se a população realmente votar em quem vai lutar por isso e cobrar. E como você bem disse, vereador não constrói nada. Por que a gente tá no pé que tá, mano? Porque realmente o vereador esqueceu a sua função, fiscalizar e projetar. E aí, se ele não fiscaliza, vira o babau que tá e acabou. Michel, quando você fala em fiscalizar, que é o papel do vereador, você toca num assunto, eu falo, a prefeitura constrói os ICMEIs, constrói as creches, a prefeitura realmente construiu vários ICMEIs espalhados por Goiânia. Claro que ainda falta muito que eu vejo. Eu participo porque faço muito, às vezes eu faço muita reportagem, falta nos bairros de CMEs que estão abandonados, né? E aí pendura ano e passa e nada de entregar. Você não acha que a culpa desses CMEs, da falta de vagas nos CMEs, nas creches de Goiânia, não são dos atuais vereadores que estão no cargo, na prefeitura lá há tempos e nada faz de cobrar ao executivo, ao prefeito? Você acha que a culpa é de quem? Do prefeito ou dos vereadores que estão lá para cumprir o papel dele e não estão cumprindo? Então, 35 vereadores hoje na Câmara de Goiânia. É, Aí você escuta CAIS parado há 6 anos, CEMEIS parado há 4, 5 anos, CEMEI que começou e parou, CEMEI que interrompeu. E aí, agora, na campanha eleitoral, que eles lembram de fiscalizar, sendo que tinha que ter fiscalizado desde quando entrou, há 4 anos atrás. Então, assim, o trabalho é fiscalizar. A culpa é do vereador. O vereador precisa fiscalizar. Porque, assim, é o que eu te falei lá no início. O secretário de saúde manda eu colocar um pediatra na minha unidade.
eu como gestor, eu sei se eu tenho condição de receber ou não. Eu vou acatar ele se eu sei que tem? Não, eu não vou acatar, mesmo ele sendo superior a mim, porque eu preciso mostrar para ele que não. A mesma coisa é o vereador. Olha, esse CMEI tá parado, esse CMEI tá desse jeito, vai lá fiscalizar. Por que que agora, na hora da campanha, ele vai lá, ele entra lá no CMEI cheio de mato, cheio de terra, abandonado, e ele mostra agora? Por que que ele não mostrou há 3 anos atrás? Ele teve oportunidade. Por que que ele não fez isso? Aí ele quer fiscalizar agora na hora de campanha? Ou seja, saúde, educação, massa de manobra da política. E isso tem que acabar. Esse foi nosso tema de educação, né? Agora a gente vai falar agora de mobilidade urbana. Me fala o que que tem para mudar, porque assim, em Goiânia o que você vê de faixa de pedestre teve umas mudanças significativas, certo? Porém, aqui nos seus projetos você falou que precisa mais de inclusividade exclusiva para Faixa exclusiva. faixas exclusivas para motociclista, né? Como? Pois é, a gente vê aí, né? Eu, pelo menos aqui em Goiânia, eu assustei quando eu cheguei e vi esse número altíssimo de moto, né? De motociclista. Eu nunca tinha visto tanto. E aí você percebe que o trânsito tem essas travas. Uhum. E se eu tenho uma via exclusiva, né? Até o candidato a prefeito Sandro Mabel, ele fala que ele quer aproveitar a mesma linha da faixa do ônibus e colocar o motociclista ali, ou criar realmente uma faixa exclusiva. Deveria, né, ter um processo igual uma ciclovia mesmo para o motociclista, porque você vai desafogar um pouco esse trânsito, além de ser um pouco mais seguro também, porque você está ali com o seu automóvel e você tem um motociclista do lado direito, um motociclista do lado esquerdo, é acidente na certa. O que a Sim. gente mais vê. Eu fui técnico de um hospital de ortopedia e eu recebia todos os dias acidentados de moto. Então isso precisa diminuir. E só vai diminuir se a gente conseguir criar coisas para ajudar essas questões. Você falou aí de que o candidato a prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, ele tem um projeto que é fazer corredor para as motos. Eu acho que não funciona, porque nossas ruas de Goiânia são estreitas. Cabe mal um carro, um caminhão. Se um caminhão passar dentro da cidade, não sai de lá. Então, assim, eu acho que deveria estar arrumando outras soluções para Sim. que o motoqueiro tenha segurança, para que a moto e o carro não se colidem. Então, assim, eu acho que não é por aí o caminho, eu acho que está errado, eu acho que falta profissionais na engenharia de trânsito que são péssimos Uhum. em Goiânia, são péssimos. Pode pegar aí, né? Se você pegar as ruas de Goiânia, vocês vão ver que não passa. Se não tem como um motoqueiro passar do lado do carro, Sim. porque as ruas são estreitas. Eu acho que o caminho não é por aí, eu acho que precisa melhorar muito aí. E tem também aquela questão do sinaleiro, né? Que é um Sinaleiro. terror. É, Eu saio de um sinaleiro aqui, aberto, o dali já fecha. Não fecha. existe um sincronismo, né? Isso, Então, na verdade, você falou muito bem. precisa. A pessoa que ela é responsável pelo transporte hoje municipal, né? Que está lá na pasta do secretário lá, ele conduz muito mal, ele não sabe fazer o planejamento, né? E infelizmente, Goiânia está Tá, jogada. Eu não tá. preciso desse tanto de rotatória. Eu preciso realmente mudar isso, fazer um planejamento melhor para essa mobilidade urbana. A gente precisa reciclar o trânsito de Goiânia. E é isso que é a verdade. Michel, quer fazer uma réplica final para a gente terminar o nosso bate-papo? Quer deixar algum lembrete aqui? Aqui você que manda, você está aí, quero que você fale para o povo o que precisa Goiânia mudar, com você lá na prefeitura, né, sendo eleito como vereador, o que vai fazer diferente para o povo, quero que você deixe suas considerações aí. Só pegando um pouco dessa questão ainda da mobilidade urbana, eu queria que os vereadores, né, caso eleito, eu caso eleito, realmente cobrasse para melhorar, porque você sai de manhã, você pega um ônibus desse, cara, parece que você está levando um baculejo. Uhum. Porque ônibus de péssimas qualidades, né? Aí agora diz que saiu uns ônibus novos aí, mas a população não vê, né? E aí você entra no ônibus, tá chovendo dentro do ônibus, o ônibus tá caindo, o ônibus tá quebrado, mais Isso. quebra ônibus que Muito. tudo, né? É uma máfia desse transporte público, eu não entendo o que é isso. Né? Poderia ter mais concorrência, outras empresas, né? Se eu tenho mais de 2 empresas aqui, eu melhoro isso. Você ficar sábado e domingo 80, 90 minutos aguardando um ônibus, isso não existe, né? Eu usei ônibus muito tempo, isso é muito triste. Então, assim, não dá para deixar isso acontecer com a população. Perdeu seu final de semana esperando um ônibus, atrasado no trabalho esperando um ônibus, preciso de mais ônibus, eu preciso de diminuir esse tempo de espera, eu preciso fazer essa mobilidade acontecer. E, no mais, é isso. Eu peço realmente que Goiânia vote consciente. Pelo amor de Deus, não venda seu voto,
Porque quando você vende o seu voto, esse político ele não tem compromisso com você, e se você vender o seu voto, você não vai ter como cobrar nada. Então, realmente vote em alguém que vai trabalhar de verdade, né? A saúde, a educação, os pilares de Goiânia precisam ser mudados. Eu acho que 35 vereadores estão no mandato no momento, tiveram as suas oportunidades. Se você avaliou e viu que realmente nada foi feito, dê oportunidade a mais 35, 37, acho que vai vir aí 37 ou 39 cadeiras, alguma coisa assim. Uhum. Então, dê novas oportunidades. Realmente precisamos de uma renovação, uma transformação. Goiânia tem jeito, Goiânia tem como mudar. Vote Michel Lima 70999. É isso aí, gente. Esse foi o nosso candidato aí a vereador por Goiânia, Michel Lima. Quero te agradecer pela presença aqui no nosso Pod do Cidade, né? E você aí que quer participar do Pod do Cidade, o vereador aí, candidato a prefeito, venha cá, agende seu horário aí, venha falar de política, venha falar de participação junto com o povo, com a população de Goiânia, que isso é importante. O prefeito, o vereador tem que trabalhar para o povo, para a cidade, para melhorar as condições das pessoas, que as pessoas se sintam bem e que tenham uma vida cada dia melhor na cidade, né? E isso foi que o vereador Michel, o candidato Michel Lima deixou aqui com a gente. Muito obrigado, Mano Santos. Muito obrigado aí aos telespectadores e ouvintes do nosso Cidade Urgente. Um grande abraço e vote certo. Olha só, gente, para você que está assistindo o Pod do Cidade, eu quero deixar aqui uma observação para você. Você eleitor, estamos a menos de 45 dias para a eleição de 2024. Você que vai votar para prefeito, você que vai votar para vereador, escolha bem, né? Olha só, vereador, ele discute e vota os projetos que serão transformados em leis de interesse do município, certo? Se um vereador falar, chegar no seu bairro, falar que vai construir um cais, falar que vai construir uma escola, falar que vai asfaltar a sua rua, negue, certo? Vereador fiscaliza a utilização do prefeito, o que o prefeito faz com o dinheiro público, o dinheiro que é do seu imposto que você paga. Então, se um vereador for lá prometer coisa que não está na alçada dele, dispense. Esse vereador só tem um objetivo dentro da Câmara: ganhar o seu dinheiro, ser um vereador corrupto. Então, o vereador não está lá para isso, não. Ele está lá para mudar as condições do município, para fazer leis, para fiscalizar, para levar ao poder executivo. Então, por isso, então se negue esse vereador, né? O vereador, ele avalia o orçamento do município, certo? Olha, outra coisa, o vereador ouve as sugestões da população e leva até a prefeitura. É para isso que serve um vereador. Eu sou do tempo que o vereador ele tinha que ir lá para o bairro tal que está faltando isso, para o bairro que está precisando disso, de melhoria, para ouvir a população. Hoje não tem vereador que faz isso, não tem. Então, por isso nós precisamos colocar pessoas que têm interesse em defender o povo. Então, abra o olho. E no próximo Pod do Cidade, a gente vai falar sobre IPTU. Abra o olho, porque a metade ou até 90% do vereador que estão querendo se reeleger votou a favor do aumento do IPTU. Então, você procura saber da vida desse vereador aí que quer se reeleger. A metade, mais da metade, votou para aumentar a conta da sua casa, do seu bairro. Certinho? Então, a gente vai cobrar dos vereadores. Doa quem doer. O Mano Santos está aqui para abrir o olho da população. E vamos embora. Obrigado, Michel. Que Deus abençoe a sua caminhada. Tá? Amém. Trabalha para o povo. É um conselho que eu te dou. Coloca o povo na frente, Deus acima de tudo e o povo na frente, porque você tem muito que fazer pelo povo de Goiânia, certinho? Vamos pro povo, porque o poder emana do povo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fica com Boa Deus. noite, obrigado.